E aí pessoal, beleza? Aqui é o Matheus e cara, o Coringa é definitivamente o melhor vilão do Batman. Há quem discorde disso, mentira, não tem como discordar. Como é que você vai discordar disso? Não tem como discordar disso. Na real, comenta aqui pra mim qual é que é o seu vilão favorito do Batman entre todos que existem, que não seja o Coringa. Comenta aqui que eu te dou um coração, tá bom? Depois a gente já ter tido 5 versões do Coringa nos cinemas, a primeira interpretada pelo César Romero, no filme de 1966 do Batman, que depois originou aquela famosa série de TV que todo mundo faz meme. A gente também teve a segunda versão dele em 1989, no filme do Tim Burton, interpretado pelo Jack Nicholson. E aí, anos e anos depois, em 2008, o Christopher Nolan fez um filme do Batman no Cavaleiro das Trevas, onde o Heath Ledger interpretou a terceira versão do Coringa. Na quarta versão, a gente teve o Jared Leto no Esquadrão Suicida, em 2016, e a mais recente, em 2019, no filme solo do Coringa, do Todd Phillips, interpretado pelo Joaquin Phoenix. E dentre todas essas 5 versões, aqui no Projeto Coneta, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um balanceamento pra equilibrar quem que é o pior e quem que é o melhor Coringa que existe nos cinemas. Lembrando que esse aqui não é o quadro piores e melhores filmes, tá? Eu não vou estar avaliando o filme como um todo. Eu vou estar avaliando o desenvolvimento do ator, do personagem, o quão bom ele foi interpretando aquele vilão na época que ele foi lançado, tá? Porque é muito importante a gente levar isso em consideração. Porque, tipo, você não vai poder comparar o Coringa do César Romero com o Coringa do Heath Ledger, que criou uma nova origem pro personagem, sabe? Transformou ele em algo que a gente não tinha visto até então no cinema. Então, pra fazer esse vídeo, a gente vai avaliar 5 fatores pra definir quem que é o melhor Coringa, pontuando quem tem a melhor origem, quem tem a melhor interpretação, quem tem a melhor maquiagem e quem tem a melhor risada. A risada, a gente sabe que é algo icônico e uma coisa que marca muito esse personagem aí. Só lembrando aqui que eu não tô avaliando Coringas de séries de TV, senão o Coringa do Gotham, que inclusive é muito legal, estaria nessa lista aqui. Eu tô avaliando Coringas do cinema, entendeu? Atores que já foram parar no cinema. Então eu não tô avaliando Coringas animados, Coringas dublados por atores famosos, senão com certeza o Coringa do Lego estaria aqui, inclusive o Lego Batman é incrível. Se você nunca viu, vale a pena conferir. O Coringa desse filme tem uma motivação engraçada e se você gosta de Batman, vale a pena dar uma chance pra esse filme. Entendido isso, já deixa o seu like ali. Deixa o like ali. Clica no like ali, cara, eu não consigo parar de rir. Eu não consigo. Se inscreve no canal. Segue nas redes sociais. Vamos pro vídeo. A melhor origem do personagem. O que torna um vilão bom? A motivação dele pra se tornar um vilão e uma boa origem. Um vilão não tendo uma boa origem, você não se importa tanto com ele, você não entendendo as motivações dele, você não se importa com ele, ele só se torna um personagem qualquer, entendeu? Assim como, por exemplo, o Thanos. Se você não entendesse quais são as motivações dele, por que ele faz aquilo, você se importaria com ele? Você daria o crédito pra esse vilão? Não. Então a gente tem que avaliar aqui o que esse Coringa desse universo fez pra se tornar definitivamente o Coringa. Vamos começar então pelo Coringa do César Romero, de 1966, onde descobrimos que nunca foi revelada a origem dele, a gente só sabe que ele é um criminoso, que assalta bancos e quer atrapalhar o Batman. Logo, ele tá descartado dessa categoria aqui de origem, não tem como avaliar um personagem que não tem origem. O Coringa do Jared Leto, de 2016, do Esquadrão Suicida, mostra um pouquinho dele no Asilo Arkham, né, no Arkham Asylum, onde a gente descobre um pouco também sobre a Arlequina, que era a psiquiatra dele. Eu achei isso muito legal, porque nunca tinha sido até então, nesse filme de 2016, explorado nos filmes da DC o Coringa nesse lugar, que é um local que ele frequentou. Só que o problema do Coringa do Jared Leto é que ele foge muito do padrão psicopata que a gente tá acostumado a ver num Coringa. Tá, tudo bem, ele tortura a Arlequina, mas isso não torna ele totalmente psicopata. A maldade que ele faz não é transmitida pra você, sabe? Você não compra ele como um vilão total. Na verdade, você compra muito mais que ele é um traficante, que ele é um chefão do crime, com todas aquelas tatuagens que ele tem, com todos aqueles dentes de ouro, aquele colar dele. Ele parece um Coringa estiloso, sabe? Que se preocupa com a aparência. Que Coringa faz isso? E não é mostrado muito pra gente o que levou ele até ali, sabe? É uma coisa que conta muito. A gente precisa saber o que fez ele se tornar isso. Teve um motivo? Tem uma razão principal pra ele se tornar esse personagem que a gente nunca tinha visto dessa maneira? Se tem, tudo bem, explique. Mas como não tem explicação, ele também não merece esse ponto. Agora, o Coringa do Jack Nicholson, de 89, tem uma origem. Apesar de não mostrar todo o desenvolvimento do personagem, ele tem uma motivação legal. A gente, no final do filme, acaba descobrindo que
ele foi o assassino dos pais do Batman. Ele que matou a Martha e o Thomas Wayne lá naquele beco, transformando o Bruce Wayne no próprio Batman, e depois o Bruce Wayne transforma ele no próprio Coringa, quando ele cai naqueles produtos químicos lá e altera todo o rosto dele, deixando o personagem branco com um sorriso de orelha a orelha. E você que já assistiu o filme do Batman de 89, você sabe que o Jack Nicholson é a melhor coisa daquele filme. Ele interpreta muito bem o Coringa, só que as motivações dele não são suficientes. As motivações que originam ele também não são suficientes. E a gente tá aqui avaliando a melhor origem. Então, tipo, um cara que caiu em produtos químicos e se tornou o Coringa, não é pra lá a melhor origem do personagem que é humano psicopata, entendeu? Você que assiste Coringa, você que lê as HQs, você sabe que o Coringa é insano, que ele tem problemas mentais. Já o Coringa do Jack Nicholson era um cara que era um malvadão de Gotham City, aí ele cai nos produtos químicos, e aí ele decide fazer maldade pra chamar a atenção da mídia, entendeu? Ele se importa muito com a mídia, com o que vão pensar dele. Não tem motivação suficiente, mas isso não tira os créditos do personagem nunca. Agora o Coringa do Heath Ledger, do Cavaleiro das Trevas e do Joaquin Phoenix, mano, esses caras aí ficam pau a pau na origem. Tudo bem que a origem do Coringa do filme de 2008, do Cavaleiro das Trevas, não é totalmente aprofundada, mas no meio do filme você vai percebendo a insanidade dele mental e qual é a motivação dele. Por que ele odeia o Batman? Ele não odeia o Batman. Por que ele odeia a Gotham? Ele não odeia a Gotham. Por que ele odeia todo mundo? Na verdade, ele só quer causar o caos. Ele só quer fazer as pessoas brigarem entre si porque ele acha isso engraçado. E, mano, tem coisa mais assustadora que isso? Você vê alguém fazendo mal simplesmente a custo de nada. E aí depois você vai conhecendo um pouco mais o personagem, você vê o quão louco ele é, o quão insano esse personagem é. Ele começa a fazer joguinhos com o Batman, ele conta aquelas histórias. Sabe como é que eu consegui essas cicatrizes aqui? Então, meu pai falou que eu devia parar de chorar, e aí ele cortou os meus lábios pra que eu sorrisse sempre. Então você já percebe que ele passou por maus tratos, que as coisas, os abusos que ele sofria na infância refletiram no que ele é hoje. Uma pessoa que não tem sentimentos, que quer ver o mal pelo mal. Então não é explorado totalmente o passado dele, mas a origem aqui é explorada de pouquinho em pouquinho, entendeu? Você vai pescando algumas peças, apesar de não mostrar completamente. Agora, mano, a origem do Joaquin Phoenix, mano, que origem incrível. É uma nova origem, entendeu? É uma coisa que você nunca viu. Na verdade, nenhuma origem nunca foi vista, porque todas elas são diferentes. Cada Coringa tem o seu tempo e seu universo. O mais legal do Coringa do Joaquin é que ele era uma pessoa normal. Claro, ele tem os problemas mentais dele, ele tomava os remédios dele, mas você vê que ele não quer fazer aquilo. Tanto que quando ele pega uma arma, ele atira, ele se assusta, entendeu? Quando o cara vai dar uma arma pra ele, ele fala, eu não posso ter uma arma, entendeu? Isso é errado. Mas a partir do momento que ele mata aqueles caras lá no metrô, percebe que aquilo faz com que as pessoas notem ele começa, opa, peraí, eu nunca fui feliz na minha vida, mas fazendo isso as pessoas começaram a me aplaudir. Eu sempre fui um fracasso. Então se eu fizer isso, eu chamo a atenção da mídia. Isso pra mim é engraçado. Quem define o que é engraçado? Não dizem que o humor não tem limites? Pra mim isso é engraçado. E cara, olha o quão insano isso é. E você olhando aquilo, você fica assustado, porque aquilo é muito real. E além de tudo, o roteiro, ele dá uma boa explicação pro Coringa odiar o Batman. Porque, tipo, o filme deixa no ar que ele pode ser o filho do Thomas Wayne, o pai do Batman. O filme não desmente em nenhum momento. Ele, claro, ele fala que a mãe dele era louca, depois comprova que ele é louco, mas ainda tem umas peças que podem ser preenchidas. Então um cara que sofreu maus tratos, que foi abandonado pelo pai, que não foi aceito pelo Thomas, onde a cidade inteira odeia ele, que melhor motivação é essa do que outra pro Coringa odiar o Batman? Pra mim, sinceramente, esse ponto é do Joaquin, porque não tem como ele disputar com outros Coringas. Ele foi o melhor, que teve a melhor origem até agora, e a mais bem explorada. Você conheceu o personagem desde o comecinho. Então, pra mim, esse ponto é do Joaquin. Eu não sei se você concorda, mas comenta aqui pra mim qual é a sua opinião nessa categoria, tá bom? O melhor crime. Todo vilão, pra ser um bom vilão, tem que cometer um crime que é memorável. Como, por exemplo, eu citei antes o Thanos. Ele estala os dedos e mata metade da população. Você nunca vai esquecer disso porque ele está na sua mente. Ele cometeu um crime que é memorável pra sempre. E quando eu digo, nossa, um crime bom, legal, ele matou as pessoas, não é isso, tá? Não tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Você olhando o filme, você nunca em sã consciência faria aquilo, sabe? Botaria pessoas pra se explodirem, mataria alguém ao vivo, você não faria isso, entendeu? Porque você tem sã consciência. Mas isso não quer dizer que você não tem empatia pelo personagem. Você se coloca no lugar dele e vê o quanto ele tá sofrendo. Você faria aquilo? Não, entendeu? Mas ele faria, então você fica assustado. E é por isso que é um bom crime, porque ele te choca. Como é o caso do Joaquin, do Coringa do Joaquin, que mata um apresentador de TV ao vivo. Pra mim, esse é o melhor crime do filme. Você não espera aquilo, ele simplesmente improvisa, porque ele ia se matar ao vivo, eu não sei se você lembra, então ele muda a piada e percebe que aquilo lá não faria sentido ele se matar ao vivo. Talvez ele não seja o problema, talvez sejam as outras
as pessoas. Então ele começa com aquele discurso dizendo que, tipo, você nunca sai do estúdio, você não sabe como é a vida lá fora. Dá um tiro nele, você fica, meu Deus, isso tá ao vivo, que cara é esse? E o Coringa do Joaquim tem motivos, não justificam os motivos dele, tá? Eu não tô defendendo o que ele fez, não ponha palavras na minha boca. E aí ele tá apanhando lá dos caras, e você fica, meu Deus, que cena perturbadora, e ele atira nos malucos, e você fica, tá, beleza, eu entendi o motivo dele, não é certo, o que ele fez não é, nunca vai ser certo. Ninguém tem o direito de matar ninguém. É legal você mostrar os dois lados da moeda, porque a gente sempre tá acostumado a ver o herói, mas e o vilão? Já o Coringa do César Romero, de 66, ele não comete muitos crimes, na verdade o que ele faz é assaltar bancos, é botar a vida do Batman em perigo, é uma série mais comédia, entendeu? Então não tem como pontuar ele por isso. É um Coringa que surgiu num ano onde você não poderia mostrar muitas coisas violentas e vorazes na TV, então ele fez um bom papel pra época dele, mas isso não é suficiente pra justificar bons crimes, entendeu? Você assaltar lojas e esse tipo de coisa, qualquer ladrão chinelão faz, entendeu? Então não é digno de um Coringa. O Coringa do Jared Leto não comete nenhum crime, o que ele faz? Ele só tem a gangue dele lá, e aí quem não paga ele quer matar, então não é crime, entendeu? Ele não prejudica a vida de ninguém, pelo menos não do que a gente viu no Esquadrão Suicida. O Coringa do Jack Nicholson, de 89, é um Coringa que comete crimes, mas são crimes comuns também, entendeu? Na verdade, o maior objetivo dele é só atrair o Batman, e uma coisa que me decepciona nele é que ele tem medo do Batman, sabe? O Batman fala, eu sei quem você é, e aí ele começa, epa, como é que você sabe quem eu sou? Eu estou ficando com medo de você, ô morcegão! Então, tipo, ele não comete o melhor crime, você não lembra de nenhuma cena que é muito memorável, dele assustando as pessoas, dele colocando a vida de alguém em perigo. Infelizmente isso nesse Coringa não tem. Mas agora o Coringa do Heath Ledger, de 2008, mano, que cara insano. O primeiro ato do filme já começa meio fora da caixinha, que o Coringa recruta um grupo de galera lá pra assaltar o banco, e aí eles pegam dinheiro, só que não só isso, ele faz todo mundo se matar depois, sabe? O cara do caminhão falou que eu devia matar você, o cara do caminhão também disse que eu devia fazer isso e aquilo, então ele faz todos os assaltantes se matarem. E depois que ele consegue o dinheiro com a máfia lá de Gotham, o que ele faz? Ele pega e começa a gastar? Não, ele simplesmente põe numa pilha e queima, porque ele não quer dinheiro, não tá nem aí pra nada. E que nem eu disse antes, ele faz joguinhos com o Batman, que nem ele faz o promotor Harvey e a namorada dele ficarem cada um em um canto, onde vai tudo pegar fogo. E o Batman não vai ter tempo de chegar nos dois lugares, então ele tem que escolher quem que ele quer salvar primeiro. Quero salvar o promotor ali, público de Gotham, ou quero salvar a menina que eu gosto? E acaba que o Coringa engana ele, sabe? Então a menina morre e o promotor fica muito irritado com isso, porque ela era namorada dele. Então ele vai criando inimigos pro Batman. O Duas Caras simplesmente nasce por causa dos atos do Coringa, onde o Harvey pensa que é tudo culpa do Batman. E o Coringa vai convencer o Harvey a se juntar com ele. E aquela cena dos barcos, onde tem um barco aqui e outro barco ali, cada um tem uma bomba, entendeu? Só que um barco tá cheio de prisioneiros e outro tem pessoas normais. E um só vai sobreviver se o outro explodir, entendeu? Você tem que explodir um dos barcos. Então eles começam, meu Deus, a gente tem que explodir os prisioneiros. Eles já estão presos. E os prisioneiros ficam, mas nós também merecemos viver. Então, tipo, os joguinhos que o Coringa faz nesse filme, nossa, cara, é muito bom. O Heath Ledger, como Coringa, você fica, cara, como esse maluco é doente. Então, tipo, apesar do Coringa do Joaquim cometer crimes que você fica chocado, ele ainda é só um pedacinho do que o Coringa pode se tornar. Por isso que nessa posição eu dou ponto pro Heath Ledger. Não sei se você concorda também, mas comenta aqui a sua opinião. Melhor interpretação. É bem difícil você avaliar a melhor interpretação do Coringa. Bem difícil. Porque cada um deles marcou a época que surgiu. O César Romero marcou o Coringa comédia, entendeu? O Coringa família, que você assiste lá sem nenhuma preocupação, com os seus filhos, entendeu? Ele faz piadinha junto com o Batman. Eles são quase amigos, só que eles têm que se odiar porque eles são vilões, sabe? Tipo o filme lá do Lego Batman, onde o Coringa percebe que não tem motivação, ele continua vivo. Se o Batman não quiser mais enfrentar ele. Então é basicamente isso, sabe? Esse Coringa, ele é muito bom porque ele tem um ar diferente. Obviamente, eu cresci assistindo o Coringa do Heath Ledger, então por preferência eu ia dizer, esse é o melhor. Eu não estou sendo justo com todos os outros, porque cada um tem um ponto positivo. Ou vai dizer agora que o Jared Leto, por pior que seja o Coringa dele, ele não se esforçou nem um pouquinho pra interpretar o personagem. Nem um pouquinho. Saía sempre notícia dizendo que, ator faz pegadinha no set, Jared Leto assusta outros atores na gravação de Esquadrão Suicida. Tipo, ele se esforçou. As cenas dele foram injustamente cortadas pra que o filme pudesse ter uma linguagem diferente. Tanto que eu não sei se você lembra, mas Esquadrão Suicida não ia ser essa pegada Guardiões da Galáxia. Então assim, ó, tá, beleza, ele se esforçou, mas ele não entra nessa categoria porque ele tem 15 minutos de cena, não dá pra avaliar a interpretação dele completamente. Agora, tanto o César Romero, em 66, quanto o Jack Nicholson, em 89, eternizaram os personagens deles na época em que eles surgiram. O Jack Nicholson, interpretando o Coringa, com certeza marcou, tipo, uma geração de pessoas que considera ele o melhor Coringa. Então, tipo, você tirar esse crédito do ator porque
existe um outro ator que fez uma origem diferente, mas psicopata não é justo. O Heath Ledger, depois das gravações do Cavaleiro das Trevas, se matou, cara, entendeu? Porque ele ficou tão fissurado naquele personagem que ele mesmo enlouqueceu. O Joaquim, cara, ele emagreceu pra interpretar esse personagem. Ele passou mal, entendeu? Até psicologicamente você passa mal quando você tem que emagrecer e fazer esforços por esse personagem. Você vai ser algo que você não é, entendeu? Você tá sendo um vilão psicopata. Então, na minha opinião, nessa categoria, todos merecem pontos, menos o Jared Leto, porque ele não interpretou o suficiente o personagem pra que a gente pudesse avaliar como um todo. Minha opinião. A melhor maquiagem. Um bom Coringa precisa de uma boa maquiagem. Já vou começar falando de novo do Jared Leto. Não é que eu não gosto do ator, eu gosto dele. Mano, ele é o cantor do 30 Seconds to Mars, que eu adoro essa banda. Mas ele como Coringa ali, a maquiagem dele... Mano, ele parece um playboyzinho, entendeu? É isso que é o Coringa, um playboyzinho? Eu não gosto tanto dessa aparência, sabe? Não é algo que eu compro como ideia de... Não é a visão que eu tenho do Coringa, entendeu? Não é. Agora o César Romero e o Jack Nicholson, eles têm aquela aparência cartunesca dos quadrinhos do Coringa, sabe? Boca certinha de vermelho, olhos pintados, cabelo verde. A maquiagem deles é o padrão do desenho, entendeu? Parece que é o desenho, só que em forma real ali nos cinemas desses filmes do Batman. Agora o Joaquim, ele também tem esse tipo de maquiagem, só que ela muda um pouco o formato. Eu gosto muito da maneira como ele não toma cuidado com o jeito que o sorriso dele fica, sabe? Se tá mal pintado, se o olho também tá mal pintado, ele não se importa com isso, entendeu? Ele só quer usar maquiagem. Mas pra mim, a melhor maquiagem mesmo é a do Heath Ledger, porque ele é um cara psicopata que quer esconder as cicatrizes dele. E ainda realça aquele corte com um vermelho aqui, entendeu? Cara, isso é muito insano, porque a maquiagem dele é feia, entendeu? Algo mal pintado. Parece que ele pegou um pó, botou assim na cara e pintou aqui. Deu, tá pronto. Até o cabelo dele tá mal pintado, que é uma coisa que inspirou o Joaquim a fazer também o cabelo dele, o comprimento do cabelo, porque a gente não via isso nos quadrinhos, entendeu? A gente sempre via um penteado certinho. Já esse penteado aí é algo novo, entendeu? É algo muito legal. E você dá um ar mais psicopata pro Coringa, porque ele não se importa com as aparências, ele aceitou que ele é feio. E isso é insano, entendeu? Pra mim, Heath Ledger tem a melhor maquiagem do Coringa. A melhor risada. Um outro grande fator que torna um Coringa um bom Coringa é a risada dele, entendeu? A risada dele tem que ser icônica. Você tem que ouvir aquela risada, é do Coringa essa risada. Mas não é simplesmente uma risada qualquer, tipo... Entendeu? Não, é uma risada que você sente, eita, esse cara é maluco, entendeu? Por que ele tá rindo disso? E ela também precisa ser uma risada que segue numa sequência assustadora. Eu gosto bastante da risada do César Romero, entendeu? Não vou tirar os créditos dele. A risada dele é muito icônica, também pra uma série de TV, pro filme dos anos 60, né? Que como eu falei, era mais família, era mais espojado, entendeu? Era mais alegre, não tinha comprometimento com apresentar a loucura e a insanidade do personagem. Eu também gosto muito da risada do Heath Ledger, entendeu? Ele ri em situações que você não devia rir. Tipo, o Batman tá interrogando ele, bate a cabeça do cara e ele começa entendeu? Ele tá rindo ali, apanhando, cara. Aí as pessoas estão quase morrendo, ele começa a rir. Por que você tá rindo? São sequências que você não deveria rir, você tá rindo, você é louco. Já o Jack Nicholson, ele tem uma risada sarcástica e gostosa de ouvir, sabe? Lembra até bastante o desenho animado do Batman. E talvez muitas pessoas vão querer me julgar nos comentários por dizer isso, mas o Coringa do Jared Leto, a melhor coisa que ele tem é a risada, entendeu? Cara, a risada dele é muito boa, porque é uma risada que segue só, não é o ha-ha-ha, é o ha-ha-ha. É um tom de risada de só que vai ecoando. Você fica, caramba, mano, eu estou assustado com esse riso. Claro, o Coringa, como eu falei, não tem desenvolvimento, não tem isso e aquilo, mas você não pode descreditar a risada dele, que é a melhor coisa do personagem. E com certeza eu deixaria esse ponto pra ele na lista. Eu deixaria, entendeu? De verdade, eu deixaria. Porque é uma risada que dá medo, que lembra bastante também os desenhos animados. Tipo, a risada dele é gostosa, ele se esforçou pro personagem, sabe? Muita gente diz, não é o pior Coringa. Claro, porque a gente não viu ele completamente. Talvez um dia a gente veja. Então não dá pra você tocar tomate agora sem ver o resultado final. Talvez um dia ele volte a interpretar. E esse é um crédito que eu dou pra ele. A risada é uma coisa que me marcou. Tanto que eu lembro que quando eu assistia o trailer do Esquadrão Suicida, aí ele ficava,
You're just gonna really bad. Daí ele dá aquele sorriso lá e acaba o trailer. Cara, aquilo lá é uma cena que me marcou, entendeu? Que o Coringa fez, eu gostei muito, então eu não vou julgar ele completamente. Agora, como eu disse, esse ponto ficaria com ele se a gente não tivesse tido o Coringa do Joaquin. Porque o Coringa de 2019, ele tem um motivo pra estar rindo. Ele tem um problema psicológico. Então, tipo, mesmo que ele não queira rir, mesmo que ele não queira tá dando aquela risada, ele ri porque ele sofre de um problema. E isso é louco, entendeu? Tipo, as pessoas lá estão apanhando, as pessoas estão no trem zoando ele, as pessoas estão no ônibus pedindo pra ele ficar quieto, ele começa a rir, entendeu? E ele não quer rir. Você vê na expressão do olhar dele que ele não quer tá rindo, mas ele não consegue segurar. Claro, essa risada do Joaquin não é a risada definitiva do Coringa, sabe? Não é aquela risada que a gente vê pronta já nos outros personagens do Coringa, mas ela tem uma motivação boa, e isso me faz dar um ponto pra ela. Just a joke to you? Assim como eu vou dar um ponto pro Jared Leto e aí todo mundo fica pontuado, porque antes eu dei ponto pra todo mundo, então eu vou dar ponto pra 2 também. E na minha visão, o que aconteceu no final foi que o Heath Ledger ficou empatado com o Joaquin, que é realmente uma coisa que eu faria na vida real se me perguntassem: Matheus, o que você acha, qual que é o melhor Coringa pra você? Eu ia dizer, em partes é o Heath Ledger, em partes é o Joaquin, porque não que os outros sejam ruins, cada um tem os seus pontos positivos, mas entre esses dois, cara, o que eles causaram e estão causando na cultura pop é algo que nenhum outro personagem de vilão fez igual. E é por isso que eu considero os dois os melhores Coringas. E o pior Coringa, eu não vou dizer quem é, mas você já deve imaginar. Se eu não que seja o pior, mas a gente tem que ver um pouco mais dele. Então, quem você acha que é o melhor e quem você acha que é o pior Coringa em questão de interpretação, de desenvolvimento de personagem, de melhor crime, comenta aqui porque eu quero muito saber, tá bom? E deixa o like também pra ajudar esse vídeo a se espalhar aí no YouTube. E pra eu saber também que vocês querem mais vídeos da DC, pra não fazer só vídeo de Marvel. E não esquece de me seguir lá nas redes sociais, @MatheusJusinski, pra acompanhar meus stories. Tô sempre postando, tô sempre respondendo os directs. Então segue lá, fica por dentro de tudo que tá acontecendo no Projeto Coneta. Não esquece de conferir o nosso último vídeo e a gente se vê na próxima produção audiovisual aqui do Projeto Coneta. Valeu, pessoal!